Lene, segunda pergunta para o padre. Isso. Vamos lá. O Leandro Barroso perguntou o seguinte. Jesus disse que só Deus perdoa pecados. Aí cita um trecho da Bíblia, Marcos 2,7. A Bíblia ensina que devemos confessar a Deus, João 1,9. E a Igreja Católica ensina a confessar nossos pecados a um padre, um homem. E ele define a absolvição. O padre não está ocupando o lugar de Deus? Veja bem, aqui nós estamos em Marcos capítulo 2, mas o texto paralelo, o senhor consegue achar aí em Mateus, a cura do paralítico? Diz, né? Aqui seria interessante achar, porque ali o que se diz é que o povo ficou admirado, né, por Deus ter concedido tal poder aos homens. O que é importante entender, né? O sacerdócio na igreja, o sacerdócio no Velho Testamento, no Novo Testamento e na igreja, portanto... O senhor quer qual evangelho? Tenta vir em Mateus, porque eu acho que é no finalzinho diz... Mateus, veja se é Mateus 9. Mateus 9. 1 ao 8. Mateus 9... O que é Marcos é no... Aqui, ó. É Mateus 9? 9 e 8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus porque deu tal autoridade aos homens. Mas a palavra aqui eu não sei se é exousia ou é dunamis. Em todo caso, Mateus 9 e 8. Deixa eu abrir aqui no original. A palavra para... Autoridade, vendo poder. isto, a multidão do temor, autoridade. Exousia. Então, autoridade que vem de dentro, ou seja, ela vem da essência. Deus deu essa autoridade aos homens. Isso está expresso no Evangelho de São João, quando Jesus diz, no dia da ressurreição, a primeira coisa que ele faz ao encontrar os apóstolos é dizer, está lá, versículo 23, a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiveres, eles lhes serão retidos. Então, a igreja... Me desculpe, mas nós entendemos isso aí como se lhe será perdoado, mas não pelos homens. Mas é claro que não. Isso. É perdoado por Deus, né? Por isso que é sacramento. Pronto. Por isso que é sacramento, porque é Deus que perdoa, ou seja, é obra dele, ele destrói o pecado, ele perdoa. Mas o sacerdote, exatamente porque ele é aquele que sacrifica a vítima, é ele que aplica o perdão, administra a misericórdia, é o ministro da misericórdia sobre o homem. Então, uma das coisas mais maravilhosas que existe é a gente se confessar. Então, deixar claro, né? É bom deixar claro. Nós concordamos isso também. Só Deus perdoa, né? Claro, o padre absolve. Isso. Então, deixar claro. Só Deus perdoa. Aliás, um dos indícios da divindade de Jesus era esse. Quer dizer, a capacidade de dizer seus pecados estão perdoados. Porque se não fosse Deus, como é que ele diria isso? É claro, só para deixar uma coisa clara. É Deus que perdoa, mas na confissão ele o faz eficazmente através do sacerdote. Essa é a doutrina católica. Ou seja, o sacerdote não está ali como uma espécie de... Ouvinte. Só ouvinte. Ele é um instrumento de Deus para a remissão do pecado. Bom, me parece no direito tem um longa manus que é a ideia do... É como, por exemplo, o Supremo requisita um juiz para exercer pela autoridade do Supremo, né? Uhum. Mas isso é uma doutrina católica, né? Não está nas escrituras claramente, é mais na... Está porque Deus deu a exousia. Então, exousia... O tira da exousia, isso é a base dessa doutrina? Claro, porque exousia, a palavra significa o que vem da essência, né? Exousia. Usia é essência. Então não é apenas um poder jurídico, é um poder metafísico, real. E qual seria a diferença entre eu pedir o perdão direto para Deus e usar um padre para fazer esse perdão? A diferença é a seguinte... Eu consigo o perdão dos dois jeitos. Dos dois modos, porém, o perdão divino que te é concedido pelo arrependimento pessoal, ele é proporcional ao seu arrependimento. Entendi. Mas o perdão sacramental, como ele é sacramental, ele corrige as imperfeições do seu arrependimento e a graça te é transmitida de maneira eficaz.
Ou seja, você recebeu a graça, o pecado foi apagado, ainda que o seu arrependimento seja imperfeito. Tem que ter arrependimento. Mas se ele for perfeito, nos dois casos, só que o arrependimento, no caso do sacramento, se o seu arrependimento for imperfeito, ele é sanado pelo poder da graça, uma vez que esse sacramento foi instituído por Cristo. Ô, Vilela, agora tem uma coisa também interessante. Às vezes, na nossa função de pastor, a gente vê pessoas que vêm, que fizeram... Pessoas que vêm, que fizeram coisas muito ruins e elas pedem perdão ao Senhor, a Deus, e elas sabem que Deus os perdoou, mas elas não se perdoam. Aí nós temos que dizer, né? Rapaz, se você, por pior que você tenha agido, mas você sabe que Deus perdoou você, então se perdoe. Até porque se você não se perdoar sabendo que Deus perdoou você, é como se você estivesse se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. As decisões de Deus têm que recorrer para você. Então, a culpa e a falta de auto-perdão muitas vezes atrapalha a caminhada cristã. É interessante como isso ocorre, sabe?